Fala pessoal, estamos mais uma vez no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, essa é mais uma aula dos extensivos de História Geral. Dessa vez falando sobre o mercantilismo, não é isso, gente? Dando continuidade ao estudo da nossa Era Moderna. Começamos a falar da Era Moderna quando versamos um pouco ali sobre as monarquias absolutistas, a formação dos Estados Nacionais. E você tem que entender que dentro desse molde, desses estados nacionais, desse modelo de absolutismo, onde você tem um rei forte, concentrando todas as decisões, o rei, ele é a figura central no modelo absolutista, por isso o nome, né? Absolutismo, ele tem poderes absolutos. E você tem que entender que o mercantilismo, ele tem que ser compreendido como a característica econômica dos estados nacionais modernos, a característica econômica, né, do absolutismo monárquico. Todos os grandes reis da Europa que se dedicaram à arte do absolutismo vão pescar um pouco dessas características que chamaremos de mercantilistas, ou seja, a necessidade de estabelecimento de mercados, por isso mercantilismo, não é? Na geografia, os geógrafos aí, meu irmão Thiago Feitosa, Zé Bonner, né, vão chamar isso aqui de capitalismo mercantil, né? Já vão começar a falar um pouco dessa questão como um capitalismo, tá, gente? Tem aí uma rusga, né? Tem aí uma rixa nessa questão, porque muitos vão dizer que o capitalismo só teria surgido na Revolução Industrial. Mas isso aí é uma outra polêmica que não vale a pena a gente detalhar aqui, porque o que interessa pra gente agora é definir um pouco dessas características, tá ok? Esse mercantilismo tem que ser entendido como um momento de forte intervencionismo estatal, ou seja, o governo, o rei, intervindo na economia diretamente pela busca dos gloriosos monopólios, tá ok, gente? O controle da economia. E você percebe como isso vai ser muito forte na colonização, né? Quando Portugal e Espanha, que são mercantilistas, colonizarem a América, eles vão desenvolver esse tipo de característica de intervenção estatal. Então é bem diferente do liberalismo do Adam Smith, que vocês viram já na geografia um pouco, mas a gente vai falar do Adam Smith nos extensivos mais pra frente, né? Você vai perceber que o liberalismo ele é uma política econômica, uma característica econômica bem diferente do mercantilismo, mas isso é um outro papo. Balança comercial favorável, o que na geografia chamam de superávit, né? O aluno X, que tem essa linguagem um pouco mais rebuscada, gosta de buscar esse além, né? Isso aqui é o superávit, né? Esse superávit tem que ser entendido como o momento em que você, né, tem uma maior venda de produtos do que a compra deles. Ou seja, você tem uma maior autonomia de mercado, você já produz, você aquece bem esse mercado interno e você produz o suficiente para exportar. Então, um mercado bem baseado na questão da exportação e para buscar essa balança comercial favorável, você vai perceber que o monopólio é fundamental, né? Controlando a economia colonial, estabelecendo aquilo que nós conhecemos como pacto colonial. Quando o Paulo, né, for falar com vocês lá na História do Brasil, esteja ligado, galera, nos extensivos de História do Brasil também, isso aqui é muito importante, porque você consegue acoplar essas características todas aqui na colonização do Brasil. A nossa colonização ela se deu em moldes mercantilistas, tá? Busca por riqueza material. O mercantilismo acredita, né, que existe um tipo, na verdade uma quantidade de riqueza no mundo que é fixa. Essa riqueza ela está lá dada fixamente. Então ela só diminui, ela não aumenta. Cabe aos estados nacionais modernos disputarem essas riquezas entre si, buscando acumular o maior número de riquezas materiais, de riquezas econômicas financeiras. Então você percebe que o mercantilismo ele tem essa característica, né? O acúmulo de riqueza física, de riqueza material. Vamos lembrar que esse é um momento que você tem a monetarização, ok? A partir do século XIV você tem o retorno da monetarização, que passou por um período de adormecimento ali na Idade Média. Então você precisa de matéria-prima para fazer essas moedas, gente. É aí que você tem a busca de metais preciosos. Você fica aí na lógica do Silvio Santos, né? Barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Mas por que diabos o ouro tem essa validade, gente? Por que o ouro é tão importante? Porque no início de tudo, o ouro é a matéria-prima, principal matéria-prima para a fabricação de moedas. O cobre, enfim, minérios de ferro em geral. E você percebe mais uma vez a América, principalmente a América Central, dos Incas e dos Astecas, muito importante aqui na busca desses metais. Também temos a necessidade de buscar manufaturas nisso, uma produção, uma autonomia de produção interessante, e aqui a Inglaterra vai ser a mais sinistra de todas nesse sentido, já buscando uma autonomia de produção manufatureira que se intensifica no século XVIII com a Revolução Industrial. Por fim, a mão de obra mercantilista clássica busca por mão de obra escrava.
tanto negra africana, no contato com a colonização da África, que se dá a partir de 1415, conquista de Ceuta, como também mão de obra indígena, mão de obra silvícola, mão de obra dos nativos americanos, incas, astecas, maias, os tupinambás aqui no Brasil, também uma mão de obra forçada. Ainda não percebemos a ascensão da mão de obra assalariada, característica essa que aparece no capitalismo industrial. Esteja ligado nas aulas, gente, de etapas do capitalismo do mestre Zebonner, uma das melhores aqui do Projeto X até hoje, inclusive uma das primeiras, né, que depois sofreu uma reedição. Você vai perceber isso aqui de maneira bem detalhada, o mestre Zebonner trabalhando isso na questão da geografia. Agora, galera, vindo aqui para o outro lado do nosso quadro, não temos mais o nosso cantinho sensual. A galera das antigas vai lembrar do cantinho sensual, né? Agora aqui nós temos o cantinho sensual também, mas um pouco mais, né? Claro, né? Aquela coisa não é aquele escuro do antigo estúdio. Mas enfim, os tipos de mercantilismo são vários. Cada Estado nacional vai desenvolver uma característica diferenciada em relação a isso. Você percebe que metalismo e bulionismo são sinônimos, tá ok? Na verdade, eles correspondem ao mesmo tipo de mercantilismo. Busca por metais preciosos. Portugal e Espanha vão ser fundamentais na busca pelos metais preciosos para a cunhagem de moedas. Não é à toa que o Brasil vai sofrer essa exploração no século XVIII e toda a América espanhola também acaba sofrendo por conta da mita e da encomenda. Falaremos dela mais à frente na colonização da América Espanhola. Show? Comercialismo, característica do mercantilismo inglês. Busca por tratados comerciais, melhores tarifas alfandegárias. Vamos lembrar, gente, que a Inglaterra ela não vai sujar suas mãos buscando ouro na raiz. Como que ela vai conseguir esse ouro? A partir de tratados comerciais. Podemos citar alguns aqui, o Tratado de Mitouen, conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos, os tratados de 1810, os tratados ali de comércio que a Inglaterra estabelece com Portugal na abertura dos portos do Rio de Janeiro, depois da vinda de Dom João VI. Gente, isso é tudo comercialismo, né? A Inglaterra estabelece também vários outros tratados com a França, estabelece tratados com outros estados nacionais. Então você percebe aqui que o interesse dela é o interesse no meio da diplomacia econômica. E por fim, nossos amigos franceses estabelece o colbertismo, né? O francês sempre é o mais papagaiado de todos, né, gente? Aqui veio tudo mais tranquilo, né? O bulionismo, que seria do bulho, né? Do espanhol de metal. Aqui o colbertismo é por conta do Jean-Baptiste Colbert. Tem que fazer o biquinho, né? Para falar o francês. Por isso o colbertismo. O Jean-Baptiste Colbert era o ministro de finanças do rei Luís XIV, o rei Sol, principal monarca da França nesse período. Então você percebe que a ideia do Colbert é dar uma ênfase na indústria, na manufatura de produtos de luxo. É assim que a gente tem que definir o colbertismo, tá ok, gente? Uma ênfase nas manufaturas de luxo, ou seja, prata, seda, cristais em geral, formando esse colbertismo, produtos de alto valor agregado, tá ok, gente? Espero ter tirado essas dúvidas, estamos aí à disposição de vocês nos próximos extensivos. Cuidem-se e até a próxima!